Jezabel que foi falar com Elias, mas Jezabel manda um mensageiro. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: olha a palavra, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Então aqui está tendo um confronto. Então você que está aqui nesta manhã, você precisa começar a discernir. Eu não sou, o pastor, eu não sou o salvador da pátria. Eu não posso te salvar. Então se a pessoa se congrega numa igreja dizendo assim: esse homem vai me salvar. Não. Alguém já te salvou. Esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré, que fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Agora, eu sou alguém que vai te orientar. E a orientação que Deus está nos dando é esta: que nós não podemos nos deixar ser abalados ou abatidos por ameaças espirituais. Queira ou não queira, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que nos posicionar, nós temos que viver como homens e mulheres realmente que servem a Cristo. Amém, Milu? Amém, irmãos? Amém. Queira ou não queira. Agora, o desânimo vem sobre a nossa vida, os ataques vêm sobre as nossas vidas. E aí nós ficamos muitas vezes, coitado da minha vida, eu não sei o que está acontecendo. Então você precisa ter o discernimento. Quando Elias está sendo atacado apenas por uma ameaça de um mensageiro, olha o que acontece no próximo versículo. O que vendo ele se levantou, diga, Elias se levantou. Mas ele se levanta para escapar, para fugir. Então, fale com o irmão, nós estamos numa guerra. E deixa eu te explicar uma coisa: o amadurecimento espiritual, ele é inevitável. Tem que acontecer esse amadurecimento. Nós precisamos entender que se não crescermos espiritualmente, todas as vezes que tivermos que vencer alguma coisa, vamos ter que guerrear espiritualmente. E todas as vezes que guerrearmos espiritualmente, virá o confronto. E se não houver o amadurecimento, nós vamos sempre nos levantar para fugirmos. E essa não é a posição de Deus, que Deus quer para nós. Nós temos que nos levantar sim, mas para continuar acreditando nas promessas de Deus para as nossas vidas. Elias se levanta para escapar com vida. Se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Continua, por favor. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. E aí continua, vai até o versículo 11, por favor. Versículo 11 diz assim, meu Deus, volta aí um pouquinho, amor. Isso aí, obrigado. Elias foge e ele entra numa caverna e ele passa ali a noite. Esse é o grande problema das pessoas, não estão discernindo os ataques de Satanás. E a tendência das pessoas é entrar em cavernas. Fala com o irmão, não entre em cavernas em nome de Jesus Cristo, irmão. Não, diga mais forte, não entre em caverna. Sabe o que significa? Fala com o irmão, sabe o que significa uma caverna? Caverna significa lugar de isolamento. Não, fala mais forte, caverna significa lugar de isolamento. Sabe quem é que vai para a caverna, irmão? É alguém que sabe que está errado. É a pior coisa que existe. Quando você fala para a pessoa assim, querido, você tem que fazer isso, e a pessoa sabe que aquilo que o pastor está falando para ela é correto, mas ela prefere continuar no seu erro. Então ela entra numa caverna porque ela não quer ser confrontada. Esse é o grande problema da igreja hoje. A igreja, ela precisa, porque a Bíblia diz
Deus corrige a quem ama. Só que as pessoas estão entrando em cavernas. Fala para o irmão, em nome de Jesus. Nessa manhã, saia da sua caverna. Amém? Então há um ataque de Satanás na vida de um homem, irmãos, que invocou a Deus e Deus respondeu com fogo. Isso que as pessoas vão dizer, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Deus quer o teu crescimento, Deus quer o teu amadurecimento, Deus quer que você entenda que Ele tem uma grande obra para fazer na tua vida. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Bom, próximo, por favor. A Bíblia diz que Deus vem, fala com Elias, e Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E ele começa a dizer: só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Próximo. E Deus lhe disse: Elias, sai para fora. Então veja, é um posicionamento. A pessoa decide se esconder, mas ele está dizendo assim: você tem que ir para fora. Sai desse lugar. Se abra para ser confrontado. Eu volto a dizer, quando eu era novo convertido, eu dizia assim: eu queria entrar dentro das pessoas para poder mudar as pessoas. Mas olha o meu pensamento como é. E eu gosto de dizer esse versículo, não, uma frase que eu tive que engolir, quando alguém disse assim para mim: você não pode me forçar a ser igual a você, eu sou o que eu sou. E eu fiquei calado, né? Furioso, porque nós sabíamos o que tínhamos que fazer. Só que essa pessoa disse assim para mim: você não vai me obrigar a ser do jeito que eu quero, eu vou ser do jeito que eu quero ser. O problema é que quando eu encontrei essa pessoa já faz um tempo, já está no seu segundo casamento, e espiritualidade que é bom nada. Esse é o grande problema das pessoas, não gostam de ser confrontadas. Então Deus está dizendo: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E aí a Bíblia diz que eis que passava o Senhor, como também, diga, um grande e forte vento que fendia os montes. Diga, um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Agora veja bem, a Bíblia está dizendo que eis que passava o Senhor. Fala comigo, eis que passava o Senhor. Só os que estão aqui, diga mais forte: eis que passava o Senhor. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Porém, diga comigo, porém, o Senhor não estava no vento. Então, o que isso significa? Né? Esse grande vento, ele pode representar um furacão. O que representa um furacão? Ele vai trazer justamente, ele representa tudo aquilo que vai quebrar as estruturas. Então, além de palavras ameaçadoras de Satanás, ele cria agora contra a vida de Elias um vento forte, ou em outras palavras, um furacão, que representa algo que vai trazer destruição, né, de todas as nossas estruturas. Ou seja, o que faz esse furacão? Ele vai despedaçar as pedras que são usadas para a construção exatamente do quê? Aonde é que nós estamos voltados? A reconstrução da nossa casa, a reconstrução da nossa família. E aonde é que começam as lutas? Quando nós nos posicionamos em andar segundo a vontade de Deus, dentro da nossa casa. Alguém levante a mão e diga assim: misericórdia. Veja, qual é o contra-ataque do inimigo? Ele está dizendo assim: você vai se levantar, então eu vou te matar. E aí ele vem com um ataque, lançando ventos fortes a algumas pessoas que têm umas gírias espirituais, né? Religiosas, dizendo: estou passando por um vento. Alguém já ouviu alguém ouvir isso aí? Estou passando por um vento. E o que é justamente este vento? É um ataque de Satanás. Sabe a pessoa que está do seu lado? O vento é um ataque de Satanás para quebrar as estruturas dentro da nossa casa, em relação à nossa família,
começa a ver as coisas dentro da sua casa, em relação à sua família, sendo desestruturadas, isso não é Deus, isso é um ataque de Satanás. Porque o que o diabo quer é que você continue dentro de uma caverna, sendo intimidado por ele. Mas Deus está dizendo para mim e para você: não permaneça dentro da caverna, saia desta caverna, porque o Senhor tem algo poderosíssimo para revelar na tua vida. Diga glória a Deus, irmãos. Então Satanás, ele quer trazer essa destruição, né, dentro da nossa casa, fazendo com que valores espirituais sejam quebrados. Nós temos ensinado aqui a levantar altares dentro de casa. Nós sabemos que, irmão, é só a gente parar para fazer a Santa Ceia que vem todo tipo de agitação. Porque nós queremos estruturar uma coisa, mas o diabo está dizendo: como é que você quer estruturar uma coisa que eu estou dominando? E aí começam os ventos, vem o furacão. São brigas, né, entre esposo e esposa, entre o cônjuge. Isso são ventos que se levantam, né? São brigas entre pais e filhos. A pessoa diz: puxa, eu gostaria tanto de estar dentro da igreja, porque quando eu vou para dentro da minha casa, são lutas que eu estou passando. Então essa pessoa precisa entender que alguém está tentando intimidá-la. Alguém está tentando fazer com que ela continue dentro de uma caverna. Alguém está tentando impedir que ela cresça, que ela amadureça, que ela se posicione segundo a vontade de Deus. Agora, irmãos, se essa pessoa não entender, se ela não se posicionar, não tem quem possa tirar esta pessoa da caverna, nem o próprio Deus vai tirá-la. Fale para o irmão que está do seu lado: essa é uma manhã de escolha. Ou fica dentro da caverna, ou ouve a voz de Deus. Agora, vamos continuar. A Bíblia diz que por isso eu estava no depois do vento, fala assim: depois do vento, um terremoto. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: também o Senhor não estava no terremoto. Terremoto, ele causa uma destruição, porque ele vai abalar tudo aquilo em que nos apoiamos. Me perdoe, eu escrevi aqui errado. Então fala assim para o irmão que está do seu lado: o terremoto, ele vai causar destruição, porque a função do terremoto é abalar tudo aquilo em que nos apoiamos. O que vai fazer o terremoto? Ele tira o nosso chão. Então, se estamos apoiados em alguma coisa que não seja, né, a palavra de Deus, irmãos, tamanha vai ser a queda. Eu nunca tive a oportunidade, nem quero ter a oportunidade de estar num lugar com um terremoto, porque isso vai tirar o nosso chão. Fala para o irmão que está do seu lado: você já está sem chão? O terremoto, irmãos, vai trazer o abalo de toda a nossa segurança, né? O terremoto, ele é feito, como eu disse, através do medo. Lembra que eu falei do medo? Quando Jezabel se levanta contra Elias, ela envia apenas um mensageiro, e apenas aquela mensagem faz com que Elias cometa o maior pecado do mundo. Sabe qual é o maior pecado do mundo, irmão? Deixar de acreditar na palavra de Deus, deixar de acreditar nas promessas de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quando vem os contra-ataques nas nossas vidas, não é a primeira coisa que nós fazemos? O silêncio quer dizer que sim. Ficamos perdendo tempo duvidando, porque queremos ver as coisas acontecendo. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Agora veja bem, Elias foi um homem que invocou o Senhor. O fogo de Deus veio sobre a vida dele. O fogo de Deus consumiu todo aquele holocausto. Ele fez com que a nação de Israel se arrependesse do seu pecado e buscasse o verdadeiro Deus. Mas ele também comete esse mesmo pecado. Então cada um de nós que estamos aqui nessa manhã também corremos o mesmo risco de deixar de acreditar na palavra de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado: não corra atrás de pessoas que vão
crer por você. Mas aprenda a crer na palavra de Deus. Esse é o grande alvo. Se você chegar e dizer assim, eu estou com dificuldade de crer na palavra, já é um grande passo. Então nós vamos orar. Mas quem tem que dar o passo é você. Mas se você fica correndo atrás de pessoas que vão crer por você, você só vai se encher de promessas. Mas o que adianta lançar promessas para a tua vida, mas você não crê? Você fica esperando que as coisas aconteçam. Você tem que crer. Aleluia. Amém. Fale para o irmão que está do seu lado. Eu e você precisamos nos manter firmes, usando a nossa fé em Deus e também na sua palavra. Irmãos, deixa eu te falar. Às vezes a pessoa diz assim, puxa, pensei que fosse tão fácil ser cristão. Mas não é. Quando a Bíblia diz a salvação é individual. Às vezes as pessoas se casam, por exemplo, uma jovem se casa com um jovem, e ela se casa dizendo assim, puxa, eu quero me casar com um pastor, eu quero me casar com um homem de Deus, porque ela pensa que vai estar segura. E na realidade a Bíblia diz a salvação é individual. Tanto o homem como a mulher precisam ter, os dois, ambos, precisam ter experiências com Deus. Imagina, se um homem tem fé e a mulher não tem, que luta. Se o homem não tem fé e a mulher tem, veja que luta. Qualquer contra-ataque do inimigo vai abalar esta família. Por isso que os dois precisam ter fé. E não apenas os dois, mas quando eles começam a ter filhos, os filhos também precisam aprender a ter fé em Deus. Porque quando vier as dificuldades, o próprio filho vai começar a murmurar, que Deus é esse? Eu não quero esse Deus que meu pai serve, eu não quero esse Deus que a minha mãe serve, eu não quero ficar passando por esses sofrimentos. Por quê? Falta esta intimidade entre homem e mulher e entre os filhos. Por isso que o inimigo quer desestruturar toda esta ideia da parte de Deus. Então precisamos, independente, quando se veja as lutas que as pessoas passam, pais que não são cristãos, mães que não são cristãs, filhos que infelizmente vão para caminhos errados, são muitas coisas que acontecem. A luta na realidade está dentro da nossa casa. Estava conversando com uma pessoa, semana retrasada aqui na igreja, na frente da igreja, a pessoa estava embriagada. E aí eu comecei a ouvi-la, percebi que ela estava embriagada, e ela começou a chorar. A pessoa que tem dinheiro, tem seu emprego, mas veio um problema dentro da família, e ficou chorando, preferiu encher a cara, para tentar esquecer do sofrimento. E ele começou a dizer para mim, eu amo minha filha, eu amo minha filha. Aí ele começou a dizer assim, mas eu ajudo tantas entidades, eu faço tanta ajuda, você sabe quanto de dinheiro que eu não gasto. Em outras palavras, ele queria dizer assim, mas eu ajudo tanto, por que Deus está permitindo que isso aconteça na vida da minha filha? Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Há coisas, irmãos, que acontecem em nossas vidas. São furacões que vêm sobre a nossa vida. São terremotos que tentam tirar o nosso chão, para abalar a nossa fé em Deus, para fazer com que eu e você comecemos a amaldiçoar a palavra de Deus, a não acreditar naquilo que sai da boca de Deus. E se nós começarmos a agir desta forma, somos alvos muito fáceis para Satanás. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, irmãos. Alô? Não podemos permitir. Temos que nos posicionar. Vocês estão aqui? Continuando. Próximo. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Fala para o irmão que está do seu lado, por favor. Veio um grande fogo, mas Deus não estava nesse fogo. Veja a diferença de fogo. O fogo de Deus é um fogo que vem santificar, não é um fogo destruidor. Esse fogo que está vindo, provavelmente, a Bíblia não relata isso,
mas talvez tenha sido uma erupção, talvez um vulcão que começa a lançar fogo. E você sabe que esse fogo que vem de vulcões, ele não vai trazer nenhum tipo de coisa boa, mas sim destruição. Fale para o irmão que está do seu lado: o fogo de Satanás traz destruição. Então, o que o diabo ele tenta fazer com esse fogo? Fazer com que a pessoa fique conformada com a sua situação. Tem gente que já está conformada. Irmãos, eu digo, a maior luta do mundo não é expulsar o demôniozinho, é fazer com que a pessoa mude a sua forma de pensar. Por isso que Romanos diz, Paulo está dizendo que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você fica conformado com determinadas situações da sua vida, você está sendo atacado pelo inimigo, e é isso que ele quer. O diabo, ele quer incendiar os nossos corações. Veja, o Espírito Santo quer incendiar nosso coração, mas ele quer incendiar nosso coração da presença de Deus. Satanás quer incendiar o nosso coração de desejos pecaminosos. Então, quando você começa a sentir desejo de parar, de desistir, de não fazer mais aquilo que é a vontade do Senhor, irmãos, é o diabo que está contaminando a tua vida. E o fogo de Satanás não é para purificar, é para destruição. Satanás quer impedir as pessoas, e esse é o grande alvo, ele quer nos impedir de vermos Deus realizando as suas promessas na nossa vida. Sabe, quando você começa a dizer assim, isso não vai dar certo, sabe, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais projetos, eu só começo a ver barreiras e impedimentos na minha vida. Isso são ataques de Satanás na tua vida, irmãos. E nós não podemos permitir que este fogo destruidor entre dentro do nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração, sim, para que o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, entre dentro do nosso coração e traga a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem está aqui dá glória a Deus. O que Satanás quer trazer, irmãos, é trazer desonra. O diabo procura trazer desonra, aonde nós começamos, sabe, a não nos portarmos como homens de Deus, como mulheres de Deus. Isso é muito importante. Nós estamos num tempo onde Deus quer restaurar a honra, e nós temos ensinado sobre o princípio de honra. Honrar os nossos pais biológicos, honrar nossos pais da lei, que são o sogro e a sogra, honrar os nossos pais espirituais. E o diabo quer fazer exatamente isso, com que as pessoas não pratiquem mais honra. Nós vivemos num país onde não se existe mais isso. É só você entrar dentro de um ônibus, existe a necessidade de ter uma placa dizendo assim: assento reservado para idosos, para gestantes, pessoas portando crianças de colo. E mesmo aquele negócio ali colocado, ainda tem pessoas que sentam, e quando entram alguém que tenham essas qualificações, eles fingem que estão dormindo. Nós estamos num mundo aonde é praticado a desonra, e Deus quer trazer restauração. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: analise áreas da tua vida aonde você está praticando a desonra, porque se você estiver praticando a desonra, então você está dentro da caverna. Satanás está te intimidando, impedindo você de crescer e amadurecer. Ele levantou uma guerra contra a tua vida, e Deus não pode fazer nada. O único que pode fazer alguma coisa é você mesmo. O que Satanás tenta trazer é poluição, Por exemplo, voltando nessa questão de desonra, nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se voltamos, cumprimos. Se falamos que sim, temos que fazer. Isso é um princípio de honra. Assumir nossos compromissos.
É por isso que o mundo está cheio de pessoas aí descasadas, sei lá se é essa a palavra, porque chegam diante de uma autoridade no cartório, chegam diante de uma autoridade dentro da igreja e falam assim: sim, mas é só passar os primeiros ventos, passa os primeiros terremotos, veio o fogo de destruição de Satanás, que eles não querem saber mais de nada, eles descumprem com seus votos com a maior facilidade do mundo. É assim que estão as pessoas. Mas Deus está nos chamando, e deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que existe um remanescente. Sabe o que é um remanescente? São pessoas fiéis que não se prostraram às contaminações de Satanás. E eu quero te dizer, eu estou pregando nesta manhã para estas pessoas, o remanescente do Senhor, um povo que pode estar sendo bombardeado, sim, porque somos bombardeados porque queremos a Deus, queremos a vontade do Senhor, queremos a presença de Deus, queremos o fogo do Senhor. Somos atacados, mas não vamos ser vencidos por Satanás, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você está aqui, dá glória a Deus bem forte. Satanás, ele traz este fogo estranho para impedir as pessoas de parecerem com Jesus. Sabe, irmãos, estava conversando com uma pessoa ontem e nós sabemos que existe dentro da igreja muita contaminação. E um líder, ele precisa estar atento para não se abrir a nenhum tipo de contaminação. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu quero estar na sua igreja, mas não pega no meu pé não. Pastor, eu vou te dar um dízimo, mas não pega no meu pé não. Não mexe com o meu pecado, eu não quero ser discipulado, eu não quero ser ensinado, eu quero permanecer deste jeito. Há pessoas que estão assim, há igrejas que são desta forma. Por isso que quando a igreja, o pastor começa a se posicionar, a primeira coisa que acontece dentro da igreja, o povo vai embora. O povo vai embora, porque o povo não quer ser confrontado. O povo quer chegar dentro da igreja e ele quer dizer assim: olha, pastor, esse é o meu problema, resolve aí. Só que para resolver o problema tem que consertar erros. Só que as pessoas não querem consertar erros, eles querem que os problemas sejam resolvidos. Esse é o grande problema. Então Deus quer uma igreja santa. Alô? Deus quer uma igreja santa, irmãos. Então nós precisamos estar atentos. Fale para o irmão que está ao seu lado: esteja atento. Deus quer curar a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer transformar verdadeiramente a tua vida. Fale para o irmão que está do seu lado: saia da caverna. Sair da caverna, irmãos, significa sair do teu esconderijo espiritual. Chega dessas desculpas. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual, porque João diz que você não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas você nasceu da vontade de Deus. O Espírito de Deus gerou você novamente. Então fale para o irmão que está do seu lado: saia do esconderijo espiritual. Fale para o irmão que está do seu lado: pare de inventar desculpas. Sai da sua autopiedade. Sabe o que é autopiedade? É a pessoa que tem dó de si mesma, tem pena de si. Fala sério. Tem vezes que você para e fica lá dizendo: tadinho de mim, coitadinho de mim, eu não podia passar por isso. As tuas orações são assim, né? Deus, por que você está abençoando fulano? Tadinho de mim, coitadinho de mim, ai de mim. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa lançar fora todo medo. Irmãos, lança fora esse medo, irmão. Para com essa dúvida em nome de Jesus. Como existem pessoas dentro desta igreja, eu não estou falando lá fora, dentro desta igreja, que se deixam ser dominadas por medo. Como existem pessoas aqui, irmãos, que ficam debaixo de autopiedade, que ficam inventando desculpas, que ficam se escondendo espiritualmente. Como existem pessoas aqui desse jeito? Para com isso, irmão. Assume quem realmente você é. Para de ficar sentindo pena de você mesmo. Para de ficar colocando desculpas. Para. Um dia eu e você vamos nos encontrar com Deus. Vamos estar diante do grande trono. Vamos assumir os nossos próprios erros.
Sabe o que nós precisamos? Quando Deus disse, Elias, vai, sai dessa caverna. Quando Deus disse assim, põe-te, né? Põe-te no monte, porque está escrito isso lá. Põe-te no monte. Deus está dizendo, você precisa voltar a cultuar a Deus. Você precisa voltar a adorar a Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essa igreja vai permanecer com gente ou sem gente? Só uma ou duas pessoas falaram. Amém. Mas ela vai permanecer porque é uma visão do Senhor. Agora, eu estava lendo essa semana, né? Algo que dizia assim: nós mostramos quem somos no nosso dia a dia. O que fazemos no nosso dia a dia? Será que nós estamos nos voltando para o Senhor? Será que nós estamos cultuando o Senhor? É por isso que nós ficamos fracos. Quando esse bonitão aqui, quando esse rapaz aqui chega e fala assim, vamos orar, ou quando a pastora diz, vamos entrar numa guerra, né? E aí nós falamos, guerra pela nossa família, guerra por problemas financeiros e várias outras coisas, nós entramos, mas não esquecemos do contra-ataque. E o contra-ataque, quando vem para destruir, vem para nos matar. E sabe quando isso acontece? Quando nós nos esquecemos de cultuar o Senhor, quando nós nos esquecemos de adorar a Deus no nosso dia a dia. Essa semana eu estava lendo um artigo no Face, alguém postou que uma adoração não é simplesmente pegar o microfone, cantar bonito, ou até mesmo se emocionar por causa de uma música, mas a adoração é o que nós fazemos no nosso dia a dia, para Deus, como é um estilo de vida. Então ser crente é um estilo de vida. Antigamente as pessoas falavam assim, agora você se converteu, você tem que colocar uma gravata, colocar um terno, colocar uma roupa social. E as pessoas achavam que se converter era agir desta forma. Mas se converter é ter um estilo de vida espiritual. Se você não tem um estilo de vida espiritual, querido, é melhor você ir para uma igreja, como eu já participei, que fica lá, as irmãs de um lado, o grupo da mocidade do outro, e a gente fica lá fazendo o que muitas vezes as pessoas fazem dentro da igreja, um conversando com o outro, um paquerando o outro, a outra lá fica falando mal da outra, da roupa da outra, é assim, e aí vai cantar o grupo da senhora, a senhora canta, e tem um xaraquém lá, um negocinho, os jovens também cantam, tem um xaraquém, pô, daqui a pouco, por isso que o culto demora uma hora, porque é uma coisa mecânica. 6 dias eu estou na minha carne, um dia eu canto uma musiquinha para Deus, pronto, cultuei o Senhor. Esse não é o Deus, irmãos, que nós temos que invocar. Esse é um Deus muito longe do Deus verdadeiro que nós estamos invocando, irmãos. Quantos estão aqui? Nós temos que começar a ser pessoas que vão se colocar diante do monte, que vão se voltar a Deus, que vão cultuar realmente a Deus, que vão ter um estilo de vida diferente. Vamos ter um estilo de vida diferente. Se no nosso dia a dia nós mentimos, se no nosso dia a dia nós fazemos tantas coisas malignas, vamos mudar. Fala para o irmão da sua, muda de vida, irmão, em nome de Jesus. Muda de vida. Agora, outra coisa que eu preciso começar a fazer, fala para o irmão assim, não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Não se deixar intimidar, irmão, significa retomar a minha vida. Retome a tua vida, irmãos. Volte a ser um homem ou uma mulher de Deus. Volte a fazer aquilo que você fazia quando você se converteu. Retome a tua vida. Tenha coragem novamente. Erga a tua cabeça. Comece, irmãos, a fazer orações de guerra. Às vezes você parou e ficou só chorando. Oh vida, oh céu, oh azar. Para com isso, irmãos. Nós estamos, quantos querem vencer? Amém. Fala assim para o irmão, olha bem para esse irmão e fala assim, para você vencer, você vai ter que guerrear. Para você vencer, você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Mas ainda que você passe por este vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com você. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te fortalecer, em nome de Jesus. Fala assim para o irmão que está do seu lado, se você quer a vitória, sem passar por guerra,
Você está enganado. Você precisa passar pela queda para receber a vitória, em nome de Jesus. Então fale com o irmão, retome a sua vida. Comece a ter coragem agora. Erga a tua cabeça. Comece a fazer orações. E os céus vão se abrir. E a glória de Deus virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vocês estão aqui, dá glória a Deus, irmão. Outra coisa, você precisa começar a visualizar. Visualizar a Deus significa se abrir para receber perdão, se abrir para receber cura. Nós estamos cheios de feridas, irmãos, dentro da nossa alma, e nós temos que nos abrir para isso. Sabe qual foi o pecado de Elias? Como eu já disse, deixar de crer na palavra de Deus. Só que o problema dele foi muito mais além. Quando Deus fala com ele, Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Sabe o que ele disse? Ele disse, eu estou sozinho. Tem gente se sentindo sozinho. Estou abandonado. Ele começa a colocar a culpa em outras pessoas. Isso é um grande problema na vida das pessoas. Eu estou assim por causa de fulano. Estou passando por essa situação por causa do ciclano. Alô? Nós estamos aí. Se abra, irmão. Se abra. Eu estava falando há umas semanas atrás, dizendo assim, sobre fortalezas na nossa vida. Sabe qual é o ataque do diabo contra a minha vida hoje? É fortalezas de mágoa e de ressentimento. É esse o ataque de Satanás na minha vida. Porque eu sou um cara alegre, sou um cara feliz. Mas o diabo quer acabar com isso. Ontem eu tive uma experiência tão boa. Há um tempo atrás, alguém tentou criar uma situação muito difícil para mim. Há um tempo atrás. Eu não posso falar que está sendo gravado. Mas tentou criar uma situação muito difícil para mim. E a Thaís até dizia assim, quando eu encontrar esse infeliz, eu vou falar um monte para ele. E eu falei assim, isso não vai acontecer. E ontem, o que aconteceu? Eu dei de cara com a pessoa. Irmãos, eu estava num lugar, estava no shopping, um monte de gente andando. Do nada uma pessoa me chama, que não tinha me chamado, mas ela disse assim, Pedro só tem um, né? Eu. Mas quando eu olho, eu vejo a pessoa, eu falei assim, não acredito, é a pessoa. Não a pessoa que tinha, né? Mas a consequência. Calma aí que eu ainda vou explicar. Eu olhei para a pessoa e fui até a pessoa. Uma conhecida nossa, cheguei para ela, cumprimentei o esposo, disse assim, você não me chamou, eu sei que você não me chamou. Ela disse, é verdade, chamei meu sobrinho. Aí era uma criança que estava ali do lado. Mas aí aproveitamos, fazia tempo que nós não nos víamos, e fomos conversando e tal. Aí eu cumprimentei o sobrinho dela, e o sobrinho dela disse assim, em seguida chegou a irmã dela. Ao chegar a irmã dela, para mim foi a grande surpresa, que eu olhei e disse, puxa, que legal. E eu já imaginei, se ela está aqui, ele também está. Dito e feito, quando o filho dela diz assim, olha, o senhor conhece o meu pai? O meu pai chama... Eu falei, eu conheço seu pai. Quando eu virei, lá veio o pai. A pessoa que, há 10 anos atrás, tentou fazer algo muito difícil na nossa vida. Criou uma situação. Eu olhei. Eu estava sozinho, não estava com a Thaís. E quando eu olhei, daqui a pouco, o que acontece? Lá vem a minha gata, minha loira. Lá vem a minha gata loira. Né? E aí, estávamos ali diante de alguém que tentou nos prejudicar. Se nós fôssemos doentes na nossa alma, irmão, nós teríamos acabado com essa pessoa. Porém, não teria resultado nenhum. Foi isso que eu falei para ela. Eu disse, quando uma pessoa não tem caráter, ela nega que está errada até o final, para defender
a sua vida. Então muitas vezes não adianta você lutar com alguém que não tem caráter. Essa pessoa vai negar que não foi ela que fez. Então é melhor fazer o seguinte: dá um sorrisinho, dá um abraço e cada um segue a sua vida. Então se abre para ser curado. Porque Deus vai colocar diante de você pessoas que você nem imaginava que iria encontrar. Mas Deus vai criar essa situação para você, no momento em que encontrar com essas pessoas, possa revelar o Deus poderoso que está dentro da tua vida. Quando você revela o Deus que está dentro da tua vida, então você está dizendo: eu saí da caverna, eu não estou sendo intimidado, eu estou amadurecendo e crescendo segundo a vontade do meu Deus. Diga glória a Deus por isso. Outra coisa, fale para o irmão: você precisa começar a ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que não está, uma pessoa que está triste, é uma pessoa que não está ouvindo a voz de Deus. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu estou triste, você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo muitas outras vozes, menos a voz de Deus. Ah, pastor, mas estou lendo a Bíblia, não está crendo? O que adianta? Que adianta, irmão? Você lê a Bíblia e não crê. Abre a Bíblia, lê um Salmo 119. É a mesma coisa. Você está insatisfeito, você não está crendo. Então você precisa voltar a se alegrar. Fala assim para o irmão: volte a se alegrar novamente, irmãos. Você tem que voltar a se alegrar. Sabe? Você perdeu o foco. O teu foco é ver soluções, mas o nosso foco é buscar a Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós perdemos o foco. Estamos buscando as soluções, mas não estamos nos alegrando. Presta atenção: quantas horas tem o dia? 24 horas. Dessas 24 horas você ficou 24 horas perturbado. Você foi roubado 24 horas. Será que Deus não podia te alegrar nessas 24 horas? Podia. Mas Ele não pode entrar no teu coração, como a pastora diz, ser invasivo. Palavra linda. Essa minha esposa é fera. Deus bate na porta do teu coração, e se você abrir, Ele entra. Eu quero me alegrar, mas quero me alegrar com as coisas passageiras? Não, se alegre com aquilo que dura. Se alegre com a presença de Deus, se alegre com a palavra de Deus. Irmãos, fale para o irmão que está do seu lado: essa semana, pergunte aí para ela, essa semana, fala sério, você se alegrou? Ou ficou triste, ficou murmurando, ficou insatisfeito, ficou inquieto, ficou agitado, ficou nervoso, ficou triste? Em nome de Jesus, irmão, vai se alegrar no Senhor. Alegra-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. É o que diz a palavra. Quando veio o terremoto, quando veio aquele fogo, o que Elias fez? Ele entra de novo para a caverna. E aí a Bíblia diz, como nós lemos, ele se coloca, se envolve no seu manto. E envolver no seu manto, sabe o que significa? Se quebrantar diante de Deus. Fale para o irmão: você precisa se quebrantar diante do Senhor. Sabe, você tem que abrir teu coração e se quebrantar. Irmãos, sabe, é bíblico. O povo na Bíblia não fazia jejum para carro, não fazia jejum, irmão, para casa. Porque quando tem campanha para carro, casa, qualquer outra coisa, o povo jejua. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas sabe para que o povo fazia jejum e oração? Porque eles se arrependiam dos seus pecados. Eles batiam no peito, rasgavam suas vestes, colocavam cinza sobre a sua cabeça e pediam perdão a Deus, para que o Senhor os perdoasse dos seus pecados. Se Deus perdoasse os pecados deles, era um sinal de que eles teriam um ano cheio de bênção, cheio de vitória. Então, às vezes, nós não fazemos jejum para isso. Nós jejuamos e falamos assim: Deus, lembra de mim, 40 dias de oração, porque o Senhor tem que fazer isso na minha vida.
mas a gente não tira um jejum de arrependimento. Deus, entra, analisa meu coração, vê onde é que eu estou errando, vê onde é que eu estou pecando, porque a Bíblia diz: sonda o meu coração, Senhor, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Se eu estou andando nesse caminho, me tire desse caminho. Irmão, começa a fazer jejum, começa a fazer oração, começa a analisar se você não está andando no caminho errado. Você precisa voltar a ter temor a Deus, de Deus. Você precisa voltar a ter tremor do Senhor. A igreja do Senhor precisa voltar a ter isso. E ela precisa se quebrantar diante de Deus. Outra coisa, fale para o irmão que está ao seu lado. Outra coisa, você precisa responder a pergunta de Deus. Porque quando você está no posicionamento de quebrantamento, Deus vai responder, vai perguntar para você: por que você está nessa situação? Você lembra? Olha para Josué. Quando Josué perdeu aquela luta na cidade de Ai, ele vai chorar. E aí Deus aparece para ele e diz assim: levanta-te. Por que você está aí chorando? Aí ele começa a dizer: não, porque a gente perdeu. Ele diz assim, Deus diz para ele: faz o seguinte, deixa eu te explicar. Israel pecou. Não tinha sido Israel. Alguém, no meio de multidões havia pecado, mas Deus disse: Israel pecou. Aí Deus disse assim: faz um jejum, eu vou te mostrar qual é a tribo, eu vou te mostrar qual é a família, e eu vou te mostrar qual é a pessoa que pecou, e aonde está a peça que ele pegou. Deu para você entender, irmãos? Então nós precisamos, sabe, quando você se quebranta, começa a vezes você fala: meu negócio não está dando certo, está vendo esse dinheiro não está, irmão, faz um jejum, começa a analisar onde eu errei, onde eu pequei, aonde eu estou, e aí Deus vai falar assim: oi, eu estou aqui, e aí você diz assim: Deus, eu estou aqui. E aí esse responder as perguntas de Deus significa se humilhar para reconhecer que o único culpado somos nós. Quando Deus aparece para Elias, Elias está reconhecendo: a culpa é minha. Porque onde foi que Elias pecou? Deixou de crer na palavra. Alô? Ele foi testado naquilo e tentado naquilo que ele mesmo propagou para o povo de Israel. Ele chega diante do... Porque é muito fácil, quando você está cheio do Espírito Santo, você diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ele está profetizando a palavra. Então, Satanás se levanta e vai intimidá-lo, dizendo assim: eu vou te matar. E ele deixa de crer numa promessa que Deus tinha para a vida dele. Fala assim para o irmão que está do seu lado: na nossa vida. Não, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: na nossa vida, nem o mundo, nem o diabo, nem situações adversas são responsáveis pelas nossas crises. Fala assim de novo: não é o mundo, não é o diabo, não são essas situações adversas responsáveis pela crise que você está passando, mas a única responsável por essas coisas que acontecem na tua vida é a tua incredulidade. Quando eu e você deixamos de confiar em Deus. Então é bom, é gostoso estar aqui dentro da igreja no domingo, mas no nosso dia a dia nós temos que mostrar que nós confiamos em Deus. Então o diabo não tem culpa, ele só está se aproveitando. O mundo não tem culpa, o mundo já está debaixo da cobertura de Satanás. Ele vai conseguir, ela vai continuar no mesmo rumo. As lutas, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então elas virão. Crente que diz assim: eu não achei que viria lutas. Então você não conhece a palavra. Lutas virão. Então a culpa não é dessas situações. A culpa é da nossa incredulidade, quando nós deixamos de confiar em Deus. Nós precisamos, fala assim para o irmão que está do seu lado: volte a partir de hoje da onde você saiu. Olhe para o teu erro. Se você murmurou, se você
disse, eu vou parar, eu vou desviar. Volta para onde você saiu, do teu posicionamento. Volta e se arrepende, sinceramente, se arrependa. Se arrependa diante de Deus, porque Deus está te esperando ali, naquele lugar, para você se arrepender. Retome, fale para o irmão que está ao seu lado, retome o teu ministério. O que é retomar o ministério? É voltar a confiar em Deus. Alô? Deixa eu te falar. Thaís me contou, nós fazemos PS, mas não fui eu que fiz o PS, nem foi Thaís, foi alguém que fez um PS. PS é pronto-socorro espiritual. É um aconselhamento. E essa pessoa que estava conversando com um amigo nosso, ele disse assim, que ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele chegou para uma autoridade e ele disse assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A autoridade disse assim para ele, você vai trazer durante cada semana R$50 e Deus vai te batizar com o Espírito Santo. A gente fala misericórdia porque vocês são pessoas inteligentes, porque aqui tem pessoas em cima deste altar que pregam a verdade para você, mas ainda tem gente em igrejas acreditando nessa mentira. Durante 6 meses ele trouxe R$50 para o altar. Quando terminou, ele cansou, de trazer R$50 e nada. Ele chegou para a autoridade e disse, você imagina R$50 cada semana, quanto que ele não colocou ali, né? E a Bíblia diz que o dom de Deus é gratuito, é pela fé. E aí ele cansou e chega para a autoridade chega para ele e diz assim, olha, a culpa de não ser batizado é sua. E ele fica insatisfeito e vai procurar outra autoridade. A outra autoridade chega para ele e fala assim, olha, Deus está mandando te dizer que você precisa pegar o teu carro e passar o teu carro para mim. E aí Deus vai batizar você com o Espírito Santo. E aí ele fez isso. Olha como existe gente boba dentro da igreja. Como existe gente imatura dentro da igreja. Aliás, tem gente que gosta de ser enganado dentro da igreja. Porque a última, que eu acho que eu já falei, é de alguém, uma mulher que estava com um filho deficiente. Sabia que ia ter um filho deficiente, né? E chega para uma autoridade e a autoridade diz assim, Deus está mandando dizer que se você tiver relacionamento sexual comigo, então o meu sêmen vai curar o teu filho. E a bobinha, eu não sei se isso é a tua posição de bobinha. O nosso pai sempre diz que existem pessoas que são preguiçosas. Irmão, o nosso problema é que a gente é preguiçoso. A gente acha que devolver dízimo, primícia, oferta, voto, cheiro suave, ouvir no culto 4 vezes no mês, a gente acha que é o suficiente para Deus, mas nós estamos esquecendo de crescer. Esquecendo de crescer espiritualmente, de sermos realmente cristãos. E aí a gente deixa se levar por essas mentiras, porque o diabo está brincando dentro da igreja. Alô? Vocês estão aí, irmãos? Amém. Retoma teu ministério. Começa a confiar em Deus. Começa a confiar no Senhor. Você entende isso? Você precisa, é você que tem que confiar. Porque senão toda vez você vai ficar assim. Um mês você está bem, outro mês você não está. 2 meses você está bem, os outros 2 meses você também não está. 3 meses você está fazendo a obra, os outros 3 meses você não quer mais fazer. 1 ano você está legal, 3 anos você desvia da igreja. O povo está assim. Você quer fazer parte desse povinho? Alô? Retoma teu ministério. Quantos estão aí? Amém. Quantos estão aqui? Fala assim para o irmão que está do seu lado. Nesta manhã, você precisa expulsar o medo da tua vida. Porque o medo representa paralisia. Medo é contrário da fé. O medo vai causar distúrbios espirituais e emocionais. E deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, qual é a estratégia de Satanás? Atacar o cabeça dentro da casa. Então ele começa com o cachorro. Se você não tem cachorro, gato. Se não tem gato, periquito. O animal que tiver lá,
ele começa a agitar esse animal. Se você não tem animais, ele começa a mexer com as crianças. Se você não tem a criança, ele começa a usar a mulher. Por que a mulher? Porque ela está debaixo, ela não é autoridade. Porque o alvo do diabo é atacar o cabeça. E quando nós somos atacados, não é apenas a pessoa que está sendo atacada que fica em crise, mas todos aqueles que estão em volta dela. Então, por exemplo, vocês homens aqui, se vocês se deixam ser atacados, tua esposa, teus filhos serão influenciados. A mesma coisa que acontece com vocês vai acontecer com eles. Alô? Sabe qual é a prova? Elias, está lá, volta aí por favor, 1 Reis 19, versículo 10. Volta aí, por favor. Volta lá 2, coloca no 2, por favor. 3. Obrigado. Olha o que aconteceu aqui. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, o que aconteceu aqui? Leia aí. Elias tinha alguém que ele estava discipulando. O que Elias fez? Abandonou a pessoa que estava discipulando. Então entenda isso, homem. Quando você não se posiciona, tua esposa está sofrendo. Por isso que nós temos o TCH, é isso? Tempo de comunhão com homens, para que os homens sejam homens. Tem uma matéria que eu aprendi que nós temos que ser homem, temos que aprender a ser homem. Ninguém gosta, né? Qual é o homem que gosta de ouvir isso? Imagina uma mulher falando, seja homem, menino. Quem é que gosta? Vai falar, imagina, Cris, você chegando pro jovem e fala assim, vira homem, aquele. Né? Isso é uma afronta para nós. Porque nós olhamos para aquilo que nós temos, né? Sim ou não? Nós achamos que ser homem é ter o órgão genital diferente da mulher. Nossa, agora eu fui profundo, hein? Nossa. Hein? Sim ou não? Você acha que ser homem é isso. Mas ser homem é ter coragem de se posicionar e de conduzir uma família a andar na presença de Deus. Por isso que a tua mulher desesperada chega e diz assim, seja homem feliz. Porque quando você está em crise, todos aqueles que estão em tua volta também estão em crise. Então não seja egoísta e entre na caverna sozinho. Alô? Ei, vocês estão aqui? Amém. Me ajuda aí, gente. Amém. Dá uma glória a Deus, um aleluia, por favor. Depois que vem essa crise, a pessoa entra em depressão. Fala, depressão. Depois que vem a depressão, vem o desânimo. A pessoa fica desanimada, né? A pessoa só quer saber de dormir. Se levanta para mais nada, não tem expectativa nenhuma. Olhe bem para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, você tem alguma expectativa? Se você não tem expectativa, você está sendo intimidado pelo diabo. E a pessoa começa a desacreditar da palavra que sai do altar, porque ela não espera, né, que Deus vai realizar. Irmãos, se isso passa pela tua mente, isso não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai prosperar, esse negócio aqui não vai dar certo, aí começa a olhar para o casamento, também não vai dar certo, aí começa a gerar, tá engravida, né? E não vai nascer a criança, aí, irmão, em nome de Jesus Cristo, quando Deus inicia uma obra, Ele não deixa a obra na metade, Ele vai completar esta obra em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E aí a pessoa ela entra no isolamento, que é aquilo que eu falei, ela entra numa caverna, porque ela não quer ser confrontada. Por isso que é tremendo. Quando você está debaixo de uma unção profética, você não quer, mas você vai sempre se deparar com pessoas que precisam ser confrontadas. Sempre, você sempre vai se deparar com as mesmas situações para você se posicionar. Amém ou não amém? Amém. E outra coisa, fala para o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, para de culpar as outras pessoas. Para de dizer que a culpa é de outras pessoas.
encontrando. Não. Para de exercer a autopiedade, né? Se sentir um ninguém na sua vida. Para com isso, irmão. Para com isso. Vamos assumir. Sabe o que está faltando? Eu não estou acreditando na palavra. Eu não estou acreditando no meu chamado. Não estou acreditando no meu ministério. Eu estou olhando para as coisas do mundo. Estou esquecendo de olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Vamos fazer o seguinte. Fala assim para o irmão. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos levantar nessa manhã? O que você precisa fazer para se levantar? Olha para o irmão e fala assim: você precisa começar a orar. Irmão, essa igreja aqui tem momentos de oração. Sabe, eu fico pouco, irmãos. Como a igreja tem a oportunidade, dá a oportunidade de você vir orar. Às vezes você não vem orar. Toda terça-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós estamos aqui na igreja orando até as 22 horas. Orando. Vem orar, irmãos. Quanto mais oração, mais poder. Aproveite os dias de adoração aqui na igreja, que é das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Aproveite esses momentos. Esse pastor aqui gosta de subir um monte. Não temos subido ultimamente, mas gosta de subir um monte. Irmãos, aproveite. Você precisa se envolver. Diga com quem tu és, diga com quem tu és, que eu te direi com quem tu és. Você anda com pessoas descrentes, você anda com pessoas carnais, você é uma pessoa carnal. Você começa a dizer: não, eu vou me voltar mais à palavra, vou começar a orar mais, vou começar a subir mais um monte. Você vai se tornar uma pessoa espiritual. Começa a falar, olha para o irmão e fala assim: comece a orar, irmãos. Você pode ter certeza, se você começar a orar, você vai começar a viver uma novidade de vida. Amém. Em nome de Jesus. Houve um tempo que ele começou a levar o Edson lá para o monte. Coisa difícil foi aquela. Coisa difícil, né? Levar o Edson para o monte, irmão, não foi coisa fácil não, né? Mas Deus começou a fazer coisas boas na vida dele. Irmãos, comece a subir um monte também. Não fique esperando, né, que a sua esposa se levante, que os seus filhos se levantem. Levante você e comece a orar sem cessar. Outra coisa, em tudo dê graças. Fala para o irmão: em tudo dê graças. Como é que está a sua vida no teu dia a dia? Você está amaldiçoando ou está agradecendo? Né? Vem o café da manhã, você não agradece. Vem o almoço, você não agradece. Vem o café da tarde, vem a janta, você não agradece. Você não agradece por nada. Só vive amaldiçoando. Dá graça, irmão. Pastor, como é que eu posso dar graça na situação? A Bíblia diz: em tudo dê graças. Obedeça, que você vai ver a resposta. Como é que eu vou agradecer? Agradeça dizendo assim: Deus, eu creio que o Senhor é maior do que essa situação que eu estou passando. Acabou. Porque se você não agradece, você está dizendo assim que essa situação é maior do que o Deus que você serve. E aí essa situação vai entristecer a tua vida e impedir você de caminhar. Outra coisa, se revista da armadura de Deus, capacete da salvação. Tem gente que fica duvidando da salvação. Coraça da fé. Tem que permanecer na fé. E eu cresço de fé em fé, né? Lendo a palavra de Deus. Coraça da justiça. Eu tenho cinto da verdade, né? Gente, capacete da salvação, coraça da justiça. Foi isso que eu falei, né? Coraça da justiça significa: eu creio que eu estou justificado, porque o diabo todo dia me acusa. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. Então não importa se o diabo te acusa, o importante é que o sangue de Jesus está sobre a minha vida e está sobre a tua vida, e o sangue te justifica. Não importa qual seja a cor do teu pecado, não importa se a tua vida está negro, está em trevas. Quando o sangue de Jesus é derramado sobre a tua vida, então as tuas vestes são limpas, são purificadas. Jesus te purificou, irmão. Se revista com o cinto, né? O cinto da verdade. Ande em verdade. O que é verdade? É a palavra. Você está num mundo onde só vive, só existem mentiras, mas você tem que ter na verdade. Creia, fala para o irmão, creia na verdade, irmãos. Calçando os pés com os calçados da preparação do Evangelho da paz. Você tem que ter paz todo dia. Pastor, é difícil, hein? Não me interessa, eu não quero saber. A Bíblia diz: calce os calçados da paz.
Então você tem que buscar ter paz. Levante o escudo da fé. Então você tem que exercer a tua fé, irmão. Mesmo se o teu pastor dizer, está difícil, você tem fé na palavra de Deus. Não é uma fé debaixo de encantamento. Eu creio, tudo posso. Não é isso. Você vai buscar na palavra de Deus argumentos que vão fortalecer a tua fé. Amém ou não amém, irmãos? Amém. E abra a tua boca para profetizar a mesma palavra que você leu. Então a situação é adversa, profetize a palavra, creia. Por exemplo, eu tenho feito isso. Eu estou lá com meus 3 cálices dentro da minha casa. Esse mês nós lançamos uma palavra, nós profetizamos. Esses cálices são um símbolo de que esse mês Deus vai suprir as nossas necessidades. Quantos lembram que eu falei isso? Eu coloquei meu cálice na minha estante e todo dia eu olho para o meu cálice e eu digo, eu profetizo que esse dia é o dia que Deus vai trazer todo o suprimento, toda a provisão. Eu não vou nem fazer uma pergunta, aonde é que está teu cálice? Eu não vou fazer nenhuma pergunta se você está olhando para o cálice que você está profetizando. Porque não é olhar, irmão. Tem gente que fala assim, não, mas eu olhei para o cálice, mas abriu a boca e profetizou. Ai, me esqueci, é tanta coisa que eu tenho que fazer. É por isso que a tua vida está desse jeito. E o silêncio quer dizer que é exatamente isso que está acontecendo. Continuando, né? Guarda teu coração, irmão. Se você fica brincando com coisas espirituais, irmão, você fica brincando com o diabo. Não adianta pisar na cabeça do diabo, gritar aqui, ficar rouco aqui. Mas você está brincando, você não está se posicionando. Guarda teu coração. Ai, o culto foi uma bênção, mas lá fora o diabo está querendo te roubar. Guarda o teu coração. Fala para o irmão, guarda o teu coração. Outra coisa, medita na palavra. A Bíblia diz, medita na palavra dia e noite. O Salmo 1 diz isso. Salmo 1, versículo 1 diz exatamente isso. Salmo 1, versículo 1 diz exatamente isso, né? Que quando você medita na palavra de dia e noite, você é uma pessoa bem sucedida. Então, vamos meditar na palavra. Você está meditando, né? O presbítero Rodrigo, toda hora, sangue de Jesus tem poder. 7 horas da manhã, está mandando uma mensagem. E aí eu só escuto o pessoal, escuto não, eu vejo, né, o pessoal lá, amém. Aí até a Thais um dia falou assim, o que significa esse amém? Tem gente que nem sabe o que significa amém. E tem gente que às vezes lê aquilo lá e fala assim, mais um versículo, todo dia, sangue de Jesus tem poder. Mas talvez aquele versículo tenha sido direcionado por Deus para a tua vida, para você profetizar aquela palavra sobre a tua vida, sobre áreas da tua vida. Então você só lê, né? E quando alguém é usado por Deus, diz assim, gente, hoje tem culto, vamos vir para o culto. Ninguém responde, nem amém tem. Sabe, essa é a pior mentira das mentiras, irmão. Pior mentira das mentiras. Nós precisamos começar a aprender a buscar a Deus. Pior mentira das mentiras. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Fala para o irmão que está ao seu lado, cante louvores ao Senhor todos os dias. Outra coisa, entrega o teu coração a Deus. Fala para o irmão, entrega teu coração a Deus, irmãos. A Deus, diariamente. Outra coisa, reconheça os teus pontos fracos. Reconheça, fala para o irmão, reconheça os teus pontos fracos. Seja orgulhoso. Tudo que eu quero é ver você no céu. Nem ouvi, nem um amém. E outra coisa, não se isole. Não fique isolado. Essa situação que você está passando é para que você possa aprender e para que você possa ensinar outras pessoas que passarão por situações até piores do que a que você está passando. Então não seja egoísta. Se abra para ser um exemplo, para ser alguém que vai ajudar outras pessoas. Não faça como Elias. Deus tem um projeto e Ele vai cumprir esse projeto na tua vida, você querendo ou não. Vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus.